Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tende bom ânimo, sou eu. Não temais, disse Jesus. Sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar. Sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar. Não dá pra aceitar o que eu escuto falar. Me falam face a face que Cristo vai demorar. Ainda me convidam para o mundo voltar, porque não acreditam que Cristo vai retornar. Sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar. Sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar. Sinto uma dor tão profunda e às vezes me faz chorar por ver irmãos desviados que não querem esperar, não sabem que na sua vinda os que esperam vão ganhar uma coroa de ouro e um céu para morar. Sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar. Sei que vai voltar, não sei quando será, mas enquanto não voltar, quero esperar. Tende bom ânimo, sou eu. Não temais, disse Jesus. Ouvintes, um dos maiores males que afetam o homem é o medo, é a desconfiança, é a insegurança. Pense você ser uma pessoa
insegura, medrosa, assustada. Você deve ter uma noção, o senso comum, de que isto não lhe fará bem algum. Antes, porém, chama males para cima de si. Aquilo que Jó temeu, lhe aconteceu. Você está assustado. Você está com medo de começar. Você está esperando Deus descer e tirá-lo. Não é assim que Deus faz. É você quem tem de dar o passo. Ele dá a promessa e diz: vamos. Então você segue. Ora, o profeta de Deus fala isto na mensagem Redenção em Plenitude e em Regozijo. A pessoa que vive assustada, insegura, ela não goza de um dos maiores segredos dos 7 trovões, que é regozijo. Paulo disse: regozijai-vos sempre. E a Bíblia afirma que eles voltaram regozijando-se por serem dignos de padecerem afrontas, sofrerem cadeias e chicotadas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Veja só, regozijando-se por serem dignos de padecerem afrontas por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. A maior parte dos insucessos da vida do homem está exatamente nisto: com medo de começar, inseguro para dar o passo que pode definir a sua vida. Nós sabemos que há momentos que nunca se repetem em nossas vidas. Aqueles velhos esperadores, caçadores, esperadores, têm essa experiência. O sagaz, o esperto, mateiro. Ou você pode puxar a coisa antes da hora, ou se não puxar na hora exata, também perdeu a caça. Pode perder por ser precipitado, pode perder porque deixou passar a hora certa. Medo de começar. Ora, o medo de começar, nesse sentido, está exatamente relacionado com aquilo que define o nosso destino espiritual. O homem enfrenta as maiores indecisões exatamente naquilo que é mais importante em sua vida. Pouco se preocupa com o destino eterno. Preocupa-se muito com o futuro terreno. Estuda-se e trabalha tanto pensando no amanhã, o que é prudente, mas esquecendo-se de começar aqui em vida a jornada eterna. Isso carece de fé, de ânimo. O êxodo significa a saída da escravatura do Egito. Israel chegou ao ponto de constatar que ele tinha Deus entre si e o inimigo. Deus entre si e o perigo. A palavra nos diz que o inimigo não podia alcançar a Israel, porque a coluna de fogo clareava, esclarecia, iluminava para Israel, enquanto escurecia para os egípcios. Isto quer dizer que Deus estava entre o perigo e Israel. Mas nós temos um destaque tão tremendo neste episódio, é que Moisés estava clamando tanto, sentindo
aquela grande responsabilidade, como um tipo de Cristo que era, pelo povo, por mais ou menos, calculadamente, 3 milhões de pessoas. E ele então recebeu uma advertência de Deus, severa, porque clamas, fala. Tinha que haver um começo do êxodo, porque teria que haver um êxodo. Para haver uma chegada, tem que haver uma saída. Para haver uma entrada, tem que haver uma saída. Ele tinha que sair, tinha que enfrentar o mar pela frente e Faraó por trás. Mas veja só, a coluna de fogo, Deus entre o perigo e Israel. Por que ter medo? E na frente, um homem com uma vara na mão para abrir o mar. Isso ainda significava saída, começo. Tinha que começar para poder terminar. Se você não começar uma viagem, jamais você chegará no seu final. Se ponha a pensar que vai viajar para uma determinada cidade e nunca comece esta viagem no quilômetro zero. Você nunca chegará ali, é claro. Essa é a lógica. Você tem que ter coragem para começar, entrar numa saída, numa estrada, para assim poder chegar. Mas veja só, como isso tira o susto. Jesus acalma a tempestade, em São Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, porque diz a palavra que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, não era favorável. Todos os ventos contrários. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele caminhando por cima do mar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que foi criado sem esse Verbo. Tudo foi criado através do Verbo, do Logos, da palavra falada, que é o Senhor Jesus Cristo. O mar fora criado por Ele. Ele podia andar sobre as águas. Afinal de contas, o mar era a criação e Ele o Criador. Como jamais ele poderia temer o vento, sendo Ele o Criador do vento? O homem cria certas coisas, e estas coisas os destrói, mata, sucumbe. Mas não há nada que Deus tenha criado que possa matar a Deus, possa destruir a Deus. O mar não podia sucumbi-lo. Então o que ele disse? Os discípulos assustados, com medo. Eles tinham razão de ter medo. Além da tempestade, além do vento contrário, além das ondas, um fantasma andando sobre as águas. Eles assustados disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Eles tinham razão de ter medo. Muitas vezes nós temos razão de ter medo, mas olha, Jesus porém lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí então foi quando Pedro começou uma jornada inédita, sui generis, na vida humana, em sua vida. Andar também sobre as águas, coparticipante da natureza criadora, criador, portanto, pequeno Deus,
disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, começou. O importante é que ele começou. Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Voltemos ao profeta desta era. Você está assustado? Você está com medo de começar? Se tem uma viagem que você tem que ter coragem de enfrentá-la, é da vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Caminho. Você está com medo de começar? Está com medo de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? E perder o emprego, perder o salário religioso? Perder a reputação? Reputação é aquilo que os homens pensam de nós. Mas importa é o caráter, porque caráter é aquilo que somos. Aquilo que somos não como puritanos, moralistas, sustentadores da moral para esta sociedade, esta ordem social podre. Não. É aquilo que somos em Cristo Jesus, filhos de Deus, filhos de Abraão. Você está com medo de começar? Com medo de começar a jornada do filho pródigo de retorno para casa? Medo por quê? Haverá festa, júbilo, cânticos, louvores, mas não espere Deus descer e tirá-lo, arrastá-lo. Afinal de contas, Ló é que precisou ser arrastado de Sodoma e de Gomorra. Abraão não teve que ser arrastado de Sodoma e de Gomorra para começar. Ele nunca foi um sodomita, nunca habitou em Sodoma, nunca foi a Sodoma. Se o rei de Sodoma uma vez quis se entrevistar com Abraão, ele saiu fora de Sodoma a seu encontro. Você já pensou nisto? Ló, o justo Ló, que não é o tipo da noiva de Jesus Cristo, mas o tipo do crente natural, o tipo do crente político. A política, o evangelho na política, representação evangélica na política, salgando a carne podre de Sodoma. Ele não salvou ninguém de lá, nem sua própria esposa, nem tampouco as suas próprias filhas, que acabaram se deitando com o próprio pai, que trouxe Ló de Sodoma e Gomorra, duas nações perversas, malvadas, tropeços diante dos filhos de Abraão, que trouxe a Ló de Sodoma, que tem trazido você desse sistema, que está gemendo por Sodoma, querendo consertar o mundo. Não há conserto para o mundo, o conserto do mundo é fogo, fogo profetizado por São Pedro. Mas a terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo. Causa medo? Está assustado? Assustada? Medo de começar. Quem terá coragem de terminar, se não teve coragem nem de começar como São Pedro teve? Comece, que Ele te sustenta pelas suas mãos. Eu quero morrer, eu quero sucumbir, mas em direção dEle. Fale o que quiserem falar. Não espere que Deus vá te tomar pela mão e arrastá-lo. Elohim não teve que tomar Abraão pela mão e arrastá-lo para crer na promessa. Foi simplesmente falar. Foi simplesmente a promessa. Ele teve coragem de começar naquela fé e terminar naquela fé. Deus te abençoou. Deus te curou. Deus te libertou. Deus te deu o que você precisava. Coragem.
ânimo, força, vigor, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós já começamos e vamos terminar. Já começamos, já fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, já saímos do Egito, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Bonito, eu quero voar com vestes tão lindas, ouvir o bem-vindo do meu Salvador e com alegria esperar este dia com fé e amor. É maravilhoso, conhecer a cidade que tanta saudade aqui eu senti. Cidade de ouro, meu rico tesouro, e ver Jesus Cristo dizendo: é isto que te preparei. Pessoas que a Bíblia chama de heróis da fé, conhecer Jesus Cristo, seu rosto divino, como Ele é. Jeová poderoso, Rei majestoso, que tanto me amou, enviou-me o seu Filho, que deu-me o direito de morar no céu. É maravilhoso, é maravilhoso conhecer a cidade que tanta saudade aqui eu senti. Cidade de ouro, meu rico tesouro,
de vir, nosso Senhor. Vigiai e orai, pois não sabemos a hora em que há de vir nosso Senhor. Profecias da Bíblia estão se cumprindo e o mundo cada vez se agita mais. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. E com seus anjos virá me buscar. Vigiai e orai, pois não sabemos a hora em que há de vir nosso Senhor. Vigiai e orai, pois não sabemos a hora em que há de vir nosso Senhor. Noite sob a lua, Cristo chorava e contemplava a cidade Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho a vida, o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te enviam.
aceitas hoje o sangue por ti vertido, pronto te encontras para ir ao céu. Oh, Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho a vida ao abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Oh, Jerusalém,